por exemplo, Thiago Finch. Muita gente diz que é um personagem e que tem gente que diz que não é um personagem, que ele é assim mesmo e tal. Você acha que isso faz parte de uma construção de um posicionamento assim? Com toda certeza. Mentiroso ou não, ele construiu um posicionamento de imagem dele lá. E eu tenho certeza que um posicionamento mentiroso, em pouco tempo ele se revela, assim, sabe? As pessoas costumam descobrir isso em pouco tempo. Assim, porque a máscara cai, né? A pessoa não consegue ter um posicionamento por longo tempo, por longo prazo, sendo mentirosa. Então, um bom posicionamento de imagem, ele vem dentro do si, do eu e do quem ele realmente é, sabe? Esse é um ponto importante. E, com certeza, se você está sendo mentiroso em relação à tua imagem, você está sendo um personagem, alguém que você não é, então, provavelmente tua máscara vai cair, né? Mas então, e por exemplo, né, a pessoa, ela se mostra ali como um personagem, né, ela se mostra, produz conteúdo, mostrando uma coisa, não é mentirosa, porque também faz parte da vida dela, por exemplo, principalmente falando sobre o mercado financeiro, sobre o mercado digital, muita gente, por exemplo, tem dinheiro, mas se traveste de um personagem, às vezes no jeito de falar, ou nas crenças, por exemplo, né? Sei lá, ele vê que o público dele, por exemplo, pode só ser mais de direita, então ele vai se posicionar mais de direita, ou então o público dele gosta de Fórmula 1, cara, ele vai lá e, vai ficar postando conteúdo lá todo dia. Não você viu o que aconteceu na Fórmula 1 tal, não sei o quê. Mesma coisa, por exemplo, no futebol, alguma coisa assim. Esse tipo de assim, conceito, esse tipo de ideia, faz com que o cara consiga ter a pessoa mais perto dele, velho? Cara, eu acho que sim. Eu acho que com certeza, por um período pelo menos, ele com certeza ele vai trazer as pessoas que ele quer, ele vai conseguir o posicionamento que ele quer. Então é lucrativo. Se o seu pensamento for ganhar dinheiro em pouco tempo, tudo bem. Agora eu quero ver como você vai ganhar dinheiro no futuro em relação a isso. Se você conseguir mudar a tua história, é lucrativo. No começo é lucrativo, sim. Com toda certeza. É igual um político. O político faz a mesma coisa. Ele finge que quando começa a época de eleição, ele começa a ir pra igreja, começa a fazer doideira, começa a comer sanduíche na rua, começa a fazer um monte de doideira. Depois ele mostra quem ele é. Depois de 4 anos lá, ele vai fazer a mesma coisa e as pessoas costumam acreditar. E vai um pouco da sua consciência, né? É você mesmo ali, é você que tá fazendo isso. Que é o certo e errado, né? Já entra nesse tópico, né? Entra numa questão de ética ali, né? Legal, mas com certeza, o político, por exemplo, às vezes ele tem sucesso com isso. Beleza. De forma errada. Então é lucrativo pra galera fazer isso. Agora, é eficiente pra mente do cara fazer isso, velho? Provavelmente não, né? Eu não conseguiria eticamente, moralmente. Pra mim, seria impossível eu ser alguém que eu não sou. Eu gosto de quem eu sou, então... Pô, então tu não seria um ator, velho? Cara, eu sou gago, nem tenho habilidade pra isso. Mas pra um ator, tudo bem. Agora, pra alguém que se posiciona na internet, é diferente, né? Sim, é verdade, cara, é verdade. Assim, como assim, de maneira prática, uma pessoa consegue perceber esse efeito, assim, do posicionamento? Por exemplo, você consegue citar uma pessoa que... É meio difícil, isso porque eu te coloco numa saia justa, mas uma pessoa que, cara, é grande, porque tem um posicionamento muito bem construído, e uma pessoa que também é grande, por exemplo, às vezes na mesma magnitude, só que não tem um posicionamento tão bem construído. Cara, você tem um exemplo, assim? Eu acho que talvez seja difícil pegar um exemplo claro disso. Cara, eu acho que é muito difícil uma pessoa ser grande e não ter um posicionamento claro, bem construído, sabe? Bem difícil mesmo. Eu digo tecnicamente. Por exemplo, sei lá, um cara é muito bom em investimento. Sei lá, um cara é muito bom em Bitcoin. Sei lá, manja muito do mercado de Bitcoin. O outro também manja muito do mercado de Bitcoin. Só que um tem um posicionamento bom e é isso traz um holofote absurdo. E às vezes ele nem é tão bom quanto esse segundo aqui, mas consequentemente... eu acho que esse caso é o caso de milhares de pessoas aí no Brasil. Grandes empresários, grandes nomes, por exemplo, quando a gente fala da farmácia, por exemplo. A farmácia a gente tem o CIMED, o dono o Adib, né, o dono da CIMED. Um cara muito bem posicionado, ele sabe o público que ele quer alcançar, ele faz conteúdo para aquele público que ele quer alcançar. Eu achei um case, assim, bem legal. Agora... Bom, as outras farmácias que você conhece, algum dono de farmácia, se não o Sidney Oliveira, por exemplo, que tá preso, tudo bem, mas dono de farmácia, né? Não é farmacêutica. Conheço, não é farmacêutica. Então, acho que o Adib é um bom caso, assim, sabe? Um cara muito bem posicionado. Então, não importa se o cara é pintor, se o cara... Não importa o negócio que ele faz, se o cara tem um posicionamento forte,
negócio ele vai colher frutos disso, né, velho? Eu tenho certeza esse que é o absoluta. ponto. Eu tenho certeza Então absoluta. tu tem que ser uma pessoa influente também no seu meio, né? É aquela coisa. E não necessariamente o cara que é bem posicionado, ele é bom no que ele faz, né? Tem muita gente que é muito bem posicionado e às vezes é mais do mesmo, é medíocre, entendeu? Tenho certeza que existem médicos excelentes que, cara, estão longe do mainstream. Às vezes não tem nem rede social, entendeu? Tem médicos, tem advogados, tem... Muitos por opção também, né? Por cara? opção, E às vezes a rede de indicação dele, a rede de marketing dele tá muito bem estruturada, tá muito bem, tá funcionando. E às vezes a gente Ele só não tá na internet, né? E a gente cria esse conceito, né? Aquele cara que tá no bastidor, que ninguém vê, provavelmente é aquele cara que realmente sabe fazer a parada melhor, né? É verdade. E aquele cara que, pô, tem milhões de seguidores, por exemplo. Sei lá, um nutricionista tem 1 milhão, mais de 1 milhão de seguidores, não sei o que lá. Tem ele tem um conteúdo muito top de funil, sabe mesmo que ela é tão boa assim? Pois Porque é. pra produzir um conteúdo tão top de funil, é relativamente fácil, concorda Pois comigo? com certeza. Então você tem que ser muito mais ali um estrategista de conteúdo do que necessariamente um bom nutricionista, né, velho? Eu posso ser um bom pesquisador de chat GPT e melhor do que... é isso. Eu posso criar conteúdo para o chat GPT e vender muito conteúdo. E vender muito serviço. Com toda certeza. Aí eu acho que vai um pouco daquilo que a gente tava falando também, né? Da tua ética. Tu é bom o suficiente para você se posicionar dessa forma. Nem sempre o melhor profissional é o profissional que se vende. Às vezes é o melhor marqueteiro, né? Isso é foda, né? E aqui, cá entre nós, marketing digital, a galera sabe fazer marketing. Sabe, com então certeza. sabe mostrar. Então Cara, sabe o que mostrar pra chamar atenção. E às vezes é aquela coisa, né? Uma coisa que o brasileiro é bom em fazer é marketing, cara. O brasileiro, assim, eu não consigo... A gente tem umas ideias diferentes, né, cara? Principalmente porque isso é uma coisa que eu percebo até na ação que tá tendo hoje no mercado, que muita gente tá migrando aqui de operações de tráfego direto do Brasil para rodar lá fora, para rodar nos Estados Unidos, né? Principalmente nutracêuticos, o que eu fico muito assim, mais ou menos, né? Porque é muito sensível o limite da promessa e do milagre, assim, principalmente para esse tipo de produto. Mas, de qualquer forma, é um movimento acontecendo e eu também acho legítimo o movimento. E muita gente está indo para fora e um efeito que está acontecendo, assim, eu já tive conversas sobre pessoas falando sobre isso, que, cara, tem muito americano em evento comentando assim, cara, os brasileiros são doidos, cara. Os brasileiros, eles falam e prometem, eles vêm com um sorrindo ainda, entendeu? Tá isso. assim, pra cima. Quase que armado, assim, pra cima do vídeo de vendas, cara. Porque realmente a gente não tem papas na língua, cara. Aqui o buraco é mais embaixo, a gente vai bem no fundo. Uma coisa que eu acredito muito é que talvez a nossa língua, cara, acho que permita que a gente dê um pouquinho mais sei lá, velho, tipo, a gente consiga ser um pouquinho mais... Eu acho que o inglês ele é muito simples, manja, a comunicação é muito mais objetiva. Sim. No português, eu acho que a gente consegue, sei lá, trazer uma sensação melhor, saca? Uma sensação não melhor não, né, mas a gente consegue contar a história de forma mais bonita pra pessoa, sabe? É verdade. Isso que eu percebo, assim, eu falo, caramba, eu acho que talvez, né, não sei se tem nada a ver isso. Cara, eu vejo que o brasileiro, diferente assim dos outros países, europeus, americanos e tal, o brasileiro é muito, muito desenrolado, assim, sabe? Ele claro, às vezes pro lado bom e às vezes pro lado ruim, né? Esse é o problema. Sim. Mas o brasileiro, ele sempre tem um jeitinho pra tudo, ele sempre tem aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? E o brasileiro é muito mais criativo, cara. Ele sabe resolver o problema de 50 formas diferentes, sabe? Enquanto o americano, o